dia, mas bom dia mesmo! Estamos iniciando mais um programa Por Amor. E ao mesmo tempo você pode nos acompanhar aqui na Rede Bandeirante de Televisão do Amazonas ou no YouTube. Compartilhe, olhe lá no link. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados. Nós teremos hoje o privilégio de ter conosco a doutora Karina Gonçalves, médica infectologista, falando sobre saúde nesse período de pandemia. E também o Lúcio Silva, coordenador do projeto Atletas com Cristo IPM. Não perca! E vamos iniciar assistindo um pouco do trabalho do Lúcio. Uma prova de como se pode fazer social, como se pode fazer uma coisa séria com um projeto de uma igreja, desde que se inverta, desde que se ajude, olhe, né, e faça uma coisa séria. E isso mostra como um social sério pode diminuir o índice de violência dentro da nossa cidade. Um abraço a todos que estão nos assistindo, um abraço. E nós queremos ouvir um pouco, Lúcio, como começou esse projeto Atletas com Cristo no Amazonas. Esse projeto ele vai fazer 20 anos agora em outubro, que começou. Isso foi através de um sonho que eu tive quando eu parei de jogar futebol. Eu perguntei de Deus, eu me converti, o que eu poderia fazer naquilo que eu mais gostava. Eu me lembro que eu tive um sonho que eu me via dentro de um estádio com muitas famílias e crianças jogando bola. E daí a gente começou um trabalho no balneário do SESC com 30 crianças. E hoje a gente chegou aí, esses 12 municípios, 14 bairros de Manaus, em zona vermelha, usando o esporte, trabalhando com a família. Porque, pastor Cedi, não é só o futebol que muda. 20 anos não é 20 dias. E durante esses 20 anos Deus tem abençoado esse projeto, porque já se passaram muito projeto dentro de Manaus Esportivo. Mas graças a Deus, em meio a uma pandemia, como vocês viram aí na tela, a gente entregando cesta básica, isso nós estamos fazendo desde o começo da pandemia. Então isso mostra que o projeto IPM Atleta com Cristo, ele insere a família dentro do conteúdo do projeto. Para nós é mais importante a gente ter o pai e uma mãe numa reunião, trazendo um boletim escolar do filho, para saber como ele está na escola, como está o comportamento dele. Então não é só o futebol. O que muda é essas crianças, esses jovens que vocês viram aí, realmente é a Bíblia, é a palavra de Deus, independente de religião. Até porque esse projeto é um projeto universal, ele é para católico, ele é para adventista, ele é para crente. A diferença é que nós usamos a Bíblia como a nossa bússola para que a pessoa tenha, esses jovens sejam libertados da droga, da bebida, da prostituição e por aí por diante. Então, durante esses 20 anos, eu posso lhe dizer que quase umas 15 a 16 mil jovens durante esses 20 anos já passaram por esse projeto. Hoje, muitos são jogadores de futebol, alguns estão em Portugal, 4 ou 5, outros são médico, enfermeiro, militar, então assim por diante. Eu acho que eu fico feliz porque quando as coisas de Deus, ela funciona assim, é uma mudança. E eu sempre falo, pastor Cedi, aqui, se é de se gastar com um preso 5 mil, por que não gasta com um garoto desse que custa para a igreja presbiteriana R$50 por mês? Eu sempre falo nos programas de televisão, pastor, que uma bola tira 12 garotos da rua. E 12 garotos por mês para o projeto custa R$50. Então a gente quer diminuir a violência, a gente quer diminuir o assalto nas igrejas, no comércio, mas a gente esquece de chegar primeiro, ir lá na base, falar do amor de Deus, dar atenção, pegar esse verão, esse sol todo que tem aí de 6 meses, chuva com esses garotos, e mostrar o amor. Mas o amor que é pregado no Evangelho não é esse amor humano, é o amor que vem de Deus. Até porque esse projeto ele é 0800, ele é igual a salvação, não paga nada, já foi pago por Jesus na cruz. Que coisa boa, Lúcio. Lúcio, o que você faz para que os jovens, os adolescentes do projeto não desistam do projeto neste período aí de treinamento, de acompanhamento?
No meio da pandemia, pastor, nós temos grupos de todos os bairros e municípios de Manaus. Até em Japurá a gente tem. A gente entra em contato com os pais, durante esses meses todos, através da nossa igreja, nós temos levado kit de higiene, cesta básica. Esse mês mesmo, agora essa semana, vamos entregar 100 cesta básica do projeto As Famílias das Crianças, em vários bairros de Manaus. E conversando com eles, conversando com o pai, com a mãe, para ver como é que eles estão em casa. E em meio a esses 4 meses foi meio difícil. Mas também a gente tem que ser realista. Eu estava conversando com um pastor nosso e eu falei para ele, disse, olha, nós estamos perdendo para o tráfico alguns jovens. E quando a gente não tem atividade esportiva, oferece um tênis para o garoto, oferece um dinheirozinho para ele pegar, vender a droga. E a gente só trabalha em zona vermelha. A Bíblia diz que Jesus veio para quem não presta, para gente ruim. E esses jovens que não têm Jesus, eles precisam. Então eu não vejo a hora funcionar isso, para a gente poder voltar, eu revê-los, dar amor. E não é só isso, de 20 em 20 dias, 30 em 30 dias, nós fazemos uma noite de sorvete, de quicão, mandamos um ônibus que nós temos, ministramos a palavra de Deus, vamos visitar pai e mãe, nós temos assistência. Então é um projeto social mesmo, onde tem que ter o amor. Lúcio, se alguém quiser fazer parte desse projeto, é possível? Como fazer? É possível. Nós vamos agora em agosto, dia 5 de agosto, nós estamos abrindo aqui no balneário do Sesc 200 vagas, só para o balneário do Sesc. Mas nós vamos abrir para toda Manaus, uma média de 300 vagas, porque nós, graças a Deus, já temos os materiais, são dados de graça, colete, calção, as doações que chegam através da Igreja Presbiteriana. E você, pelo esse telefone 9177-1370, que vai estar aí na tela, ou você liga aqui para o programa, você pode inscrever seu filho de 6 até 17 anos, tanto feminino como masculino. E você do interior que nos assiste aí, nós temos em Manacapuru, nós temos em Boa Vista do Ramos, nós temos em Anuri, nós temos em Japurá, nós temos em vários municípios. Talvez você do interior que está assistindo a Band agora, Programa Por Amor, através do programa você pode pegar informação. E você que mora aí nos bairros de Manaus, Jorge Teixeira, João Paulo, perto do balneário do Sesc, Rio Piorini, Monte das Oliveiras, quase todos os bairros de Manaus, nós temos vaga para esse projeto. Você só precisa levar o documento do seu filho e um documento original, o pai ou a mãe, e lá você pode escrever a partir do dia 5 de agosto ou pelo telefone 9177-1370. Lúcio, me diga assim, uma pessoa que foi transformada com esse projeto, só um depoimento. Olha, eu tenho o Raul Cieli, um atleta que faz 5 anos, que está em Portugal, foi o primeiro atleta do Amazonas a sair de um projeto social para jogar na Europa. Antes dele ir para lá, ele se converteu, ele chegou no projeto com 14 anos, morava na Cidade de Deus, um bairro muito difícil, complicado, e hoje ele está jogando no Armacinense, em Portugal. E Deus salvou ele, através dele ganhou o irmão dele e agora a família dele, né? E ele está em Portugal. Então eu vejo um exemplo de como, quando se usa a palavra de Deus, quando se prega um amor, e acima de tudo, pastor, para você dar aula de futebol, você tem que ter um bom testemunho. Eu acho que é isso que falta em projetos sociais. Não estou dizendo que a gente é o melhor, mas o aluno, ele olha para o professor. Se o professor tem um testemunho de vida, ensina as coisas boas, eu acho que sim, que vai mudar a vida de muitos jovens. É isso que precisa, nós chegarmos antes da droga, da prostituição, da bebida que tem destruído a nossa sociedade. Graças a Deus, um lindo projeto. No próximo bloco, nós vamos conversar com a doutora Carina Gonçalves, infectologista, falando sobre como lidar nesses momentos com a pandemia. Não saia daí, o Programa Por Amor volta já. A
melhor chapa de Manaus finalmente está de volta. Com todos os cuidados e seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. Esta é Karina Gonçalves, médica, infectologista, tem servido a muitas pessoas e é um prazer ter você aqui conosco. Bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da sabedoria, do conhecimento que Deus tem me dado, especificamente nessa área e nesse tempo de pandemia. Karina, qual é a realidade hoje do Covid no Amazonas e quando nós vamos chegar à normalidade? Essa é a pergunta que queríamos ter muito uma resposta, sobretudo a segunda pergunta, sobre quando voltaremos à normalidade. Por enquanto, esse é o que a gente chama o nosso novo normal, o uso de máscaras, né, a higienização das mãos ainda vai fazer parte da nossa rotina por um longo tempo. Em relação à situação do Amazonas hoje, nós estamos ainda em queda, graças a Deus, no número de casos e mortalidades no estado do Amazonas, sobretudo em Manaus. Nós, apesar de a abertura do comércio já ter sido há um pouco mais de um mês, nós ainda estamos numa estabilização de casos, não tivemos aumento absurdo do número de casos nem de óbitos. Isso para a gente é muito bom. Alguns estudos já têm demonstrado que talvez nós já tenhamos no Amazonas chegado numa imunização coletiva, né? Por isso a estabilização aqui do quadro no estado do Amazonas, mas ainda requer um tempinho de estudo e cuidados ainda precisam ser tomados para que a gente não tenha novos casos e volte a ter uma crise tão grande como nós tivemos em meados de abril e maio. Qual a informação que já se pode ter a respeito de vacina e normalidade? Em relação à vacina, nós temos vários estudos em vários lugares do mundo a respeito de vacina, a maioria deles já em fase 3 de estudo, que é a testagem em seres humanos. Recentemente saiu uma notícia de que houve uma parceria da Fiocruz com a AstraZeneca, que é uma indústria farmacêutica britânica, e propôs-se que até janeiro de 2021 o Brasil compre 30 milhões de doses de vacina, que seria equivalente a imunizar 15% da população. Mas isso a gente só vai ter essa certeza mesmo com o tempo. Lembrando que ainda são estudos ainda que precisam de confirmação. São vacinas e agentes que in vitro e em animais tiveram um bom retorno, mas isso precisa saber a imunização em seres humanos. Isso leva um tempo, né? Por isso, o melhor jeito ainda é se prevenir, tomar os cuidados necessários para que a gente não infecte, tenha um maior número de óbitos e transtornos maiores como já tivemos aqui. Doutora, normalmente se fala que um tratamento médico sempre está envolvido também com a questão psicológica do paciente. O que você tem observado ou pode nos dar alguma informação sobre como essa doença afeta emocionalmente as pessoas? Nós temos, isso já é muito bem estabelecido pela literatura e pela ciência, que pessoas que são positivas, aquelas pessoas mais extrovertidas, que veem a vida sempre por um lado positivo, tanto elas adoecem menos, como elas se recuperam mais rápido. E a gente vê isso na prática também. Em relação ao coronavírus, a gente percebeu a própria situação de isolamento social, pessoas perderam emprego, a crise econômica, isso no geral, ela afeta muito. Mas tem estudos recentes demonstrando a ação do vírus em si, o vírus em si causando depressão, causando sintomas de ansiedade em pessoas que previamente não tinham. E parece que não está relacionado somente à questão do isolamento, as outras questões que o ambiente em si propicia, né? Em tempo de pandemia, isolamento, a gente fica longe das pessoas que gostamos, não temos atividade de lazer tanto quanto gostaríamos, isso em si predispõe. Mas alguns estudos têm demonstrado a ação do vírus em si, causando esses sintomas, e a gente tem visto isso na prática também, muitos pacientes
com o coronavírus e no pós-coronavírus, já totalmente recuperados, mas apresentando sintomas depressivos, apresentando crises de ansiedade. Isso precisa ser muito bem acompanhado também. Muito bem. Outra pergunta que eu fiquei aqui pensando muitas pessoas vão fazer exames e estão procurando sempre ver como que foi infectado, quando foi infectado, como isto deve ser tratado nessa questão de saber se estou curado, se estou imunizado, como lidar com isto? Na verdade, existe uma máxima na medicina que a clínica é soberana e parece que nesse tempo de pandemia, de coronavírus, está todo mundo muito mais preocupado com o exame. E a gente até entende a ansiedade, né? Mas o que eu tenho recebido diariamente no consultório e nas consultas, pessoas que querem fazer a sorologia, mas eu quero saber se eu já tive, se eu não tive Covid, se eu estou imune, se eu não estou imune. Não é um exame isolado que vai dizer isso, tá bom? Então, por exemplo, pacientes que são assintomáticos, eu quero fazer exame e às vezes dá um reagente, dá um resultado positivo, não necessariamente ele está, pode ser um falso positivo, sobretudo se ele não teve sintoma. E o contrário também, quantos pacientes que hoje eu acompanhei vários, inclusive no consultório, tiveram Covid, aí fiz o exame, mas eu ainda não estou imune. O fato de o exame não ter mostrado uma imunidade como o paciente espera, não quer dizer que ele não esteja imune, né? Só que aí só um profissional e uma consulta, porque cada caso é um caso, né? Na medicina não existe receita de bolo. Então, aquilo que vale para um paciente não vale para outro. Um medicamento que às vezes nós usamos para um paciente, na mesma doença eu não posso usar para o outro. Então, é um atendimento que precisa ser acompanhado de perto. Mas, assim, falar algo que vai ser, com certeza, uma novidade para muitos. Eu tenho visto muitas empresas impedindo a pessoa que teve Covid de voltar ao trabalho porque está com uma sorologia IgM positiva, por exemplo, né, que nos diz que ele está teoricamente com uma infecção recente. Isso é errado, tá? O que nos diz se está transmitindo ou não é a sorologia e não é esse exame que vai nos dizer que o paciente pode ou não pode retornar ao trabalho. Muito bem, que interessante. Você é cristã? Sim. Como que você concilia essa questão de ciência e fé? A Bíblia diz que no Senhor estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, claro, eu estudo muito, me especializei, me subespecializei, a minha vida inteira praticamente dedicada a isso, mas eu tenho consciência que todo o conhecimento que eu tenho, ele vem do Senhor. É o Senhor quem me deu. E que eu devo usar isso, né, como um ministério também. Esse é o dom e o talento que o Senhor me deu e eu uso isso para ajudar as pessoas. E uso muito disso, como o senhor fez na outra pergunta, sobre fé e tudo mais. Eu percebo que a minha maneira de lidar com o paciente ajuda ele também. Eu sempre brinco, mas e se ele não acreditar em Deus? Não importa, eu vou orar por ele do mesmo jeito, ele vai ser abençoado do mesmo jeito. Você acredita? Acredito. Muito bem. Para finalizar, qual conselho você daria hoje para uma pessoa que está aí com os seus conflitos e os seus medos? Confie no Senhor. Não foi difícil só para os pacientes. Imagine a gente no time de frente do combate ao coronavírus, mais suscetíveis, nossos colegas adoecendo, nossa família adoecendo e a gente ali na frente de tudo. Uma coisa que Deus falou comigo, Karina, coronavírus não me pegou de surpresa. Coronavírus não encurtou a minha mão. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo soberano. E eu segurei nessa palavra, guardei o meu coração e a minha mente na confiança de que Deus, ele continua soberano. Deus, ele não perdeu o controle. E quando nós confiamos no Senhor, com certeza nós conseguimos viver uma vida de descanso mesmo em meio ao caos. A doutora Karina, ela atende pessoas nas casas, do domicílio. Então, se você precisar, está aí na tela o telefone da doutora Karina. Fique à vontade para entrar em contato. O programa Por Amor volta já. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados e seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva.
Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. Este é o momento da nossa devoção. Ouvir a palavra de Deus. Às vezes, em alguns momentos difíceis, nós sentimos medo. Somos seres humanos. Sentimos inseguranças. Às vezes não sabemos muito o que fazer nem o que falar. Eu quero lhe convidar agora a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. A doutora Karina vai nos ajudar nesta leitura, por favor. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Palavra do nosso Deus. Perceba que o contexto, se você observar, o final do capítulo 13 nos conta que Jesus estava conversando com Pedro. E que Jesus disse: Pedro, você vai me negar. E Pedro afirmava que não. Então Jesus afirma categoricamente: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É nesse momento difícil da vida do apóstolo Pedro que Jesus profere esta palavra. Porque Pedro iria passar por tudo que nós sabemos que ele passou. E ele iria ficar desanimado, abatido. Então Jesus o prepara. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ficar conturbado, apavorado, com medo, com desespero, com ansiedades. É isso que Jesus estava dizendo a Pedro e assim a todos nós. Nós também passamos alguns momentos assim difíceis. Somos gente. E às vezes não temos tanta segurança. Até gostaríamos de ter. Mas a palavra do Senhor Jesus é a mesma. Não deixe o teu coração ficar agitado, em pânico, em pavor, por causa das ameaças, por causa do medo. Por que Jesus disse isso? Porque ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, Jesus nos diz que para vencer a ansiedade é preciso crer. A crença em Deus e crer no Senhor Jesus é que nos ajuda a fortalecer a fé. E quando estamos fortalecidos na fé, nós não temos medos. Não só no presente, até mesmo no porvir. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar e voltarei para que onde estiver estejais vós também. O Senhor Jesus está conosco. E Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. E o dia que nós deixarmos de existir, nós estaremos com Ele para sempre. O que importa não são as circunstâncias, é a confiança na palavra do Senhor Jesus, que Ele está conosco. Mamãe dizia quando eu era menino: me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. O que o Senhor Jesus está dizendo é: Pedro, apesar que você vai falhar, eu estarei aqui. Eu vou continuar com você. Às vezes nós cristãos somos ateus em alguns momentos. Nós não acreditamos que nos momentos mais difíceis da vida Jesus está presente. Mas Ele está. E Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus entendiam que o caminho era o caminho que levava ao templo. A verdade estava no templo e a vida estava no Santo do Santo. Agora nós não precisamos mais do véu, nós não precisamos mais do templo, nós não precisamos mais do caminho para ir
a Jerusalém ou a Palestina, apesar de ser muito bom ir lá. Mas nós temos Jesus em todos os lugares. E Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz ninguém vem. Porque Ele é o Deus encarnado. Jesus é Deus. E se Deus está conosco, então nós não precisamos temer o mal. Se o Senhor Jesus está conosco, nós podemos olhar para frente, nós podemos sonhar. 2020 não acabou. Nós não perdemos o ano, nós vencemos uma pandemia e teremos meses para grandes vitórias em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça, não deixe conturbar o seu coração, acredite, seja uma bênção para o outro, seja uma bênção para a família, seja uma bênção para você mesmo. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. E nesse momento eu vou convidar o nosso querido Lúcio para fazer uma oração. Pode orar conosco, Lúcio? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por toda a produção desse programa, pela vida do pastor Cedi. Te agradecemos por cada pessoa que está nos assistindo nessa manhã. Que a tua bênção e a tua misericórdia se estenda sobre o lar dessas famílias de Manaus, do nosso estado, sobre cada leito do hospital, Senhor, nessas clínicas, visitando, levando o teu amor. Ó Deus, obrigado. A tua palavra foi ministrada agora, Senhor. E que cada palavra que foi dita aqui entre no coração das famílias do lar de Manaus. Nós te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a doutora Karina, ao Lúcio, a equipe preciosa e querida que nos apoia, a este lugar que foi cedido pelo nosso irmão André. E nós esperamos que o Senhor Deus fale no teu coração, que Ele fortaleça a sua alma, que Ele use a sua vida. E queremos pedir que você nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, compartilhe a palavra de Deus, porque nós estamos falando de amor, ouvindo pessoas que trabalham por amor, porque nós amamos o Senhor Jesus que nos amou primeiro. Nós amamos esse Amazonas tão lindo, tão exótico, que nos enche de vida, de esperança e de paz. Nós amamos Manaus, a nossa paixão. E a nossa oração como cristãos é que Deus abençoe e dê sabedoria aos profissionais da área de saúde, dê sabedoria aos governantes, que Ele nos ajude para compreender um pouco mais da sua palavra e vivemos a sua palavra. Eu quero lhe convidar, procure uma igreja. Se você quiser nos visitar, somos da Igreja Presbiteriana, mas há muitas boas igrejas próximas de você. Adore a Deus, sirva a Deus. Os dias são difíceis, mas Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. E não se esqueça, sábado próximo, às 7 horas da manhã, estaremos novamente no programa Por Amor, falando da palavra de Deus. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor lhe dê paz, que o Senhor lhe dê, aumente a sua fé, que o Senhor lhe dê esperança, alegrias, saúde e paz no coração. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, eternamente Deus homem, que a comunhão do Espírito Santo que intercede por nós todos os dias, que não nos abandona, e que o amor imensurável do Pai, o amor infinito do Pai, esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre a igreja do Senhor Deus, tanto no Amazonas como no Brasil, em todas as eras, em todo sempre, desde agora e para sempre. Amém. Deus lhe abençoe.